Olá, alunos! Vamos então dar continuidade aos nossos estudos de matemática, aulas 13 e 14 do setor B. Aulas 13 e 14, porcentagem, conceito e aplicações. Enem, conhecimentos numéricos. Nessas aulas, número 1, porcentagem. Porcentagem é uma fração de denominador igual a 100. Exemplos, 13%, 13 sobre 100, que é igual a 0,13. Número 2, base de cálculo da porcentagem. Sendo x e y números reais, com x diferente de zero, temos que x é igual a porcentagem de y, ou seja, x é igual a p sobre 100 vezes y. Essa relação, y é a base de cálculo da porcentagem. Variação, aumento ou redução percentual. Seja V uma variável positiva com valor inicial V0. Se V tiver um aumento de porcentagem, então seu valor final é dado por V final é igual a V inicial mais a porcentagem desse valor inicial, V0. Se V tiver uma redução de porcentagem, então seu valor final vai ser V final é igual ao valor inicial menos a porcentagem desse valor inicial. A variação absoluta é igual a valor final menos valor inicial, VF menos V0. A variação percentual é variação final menos variação inicial sobre variação inicial, vezes 100%. V0 é a base do cálculo da porcentagem. Em classe, número 1. No meio da madrugada, Joãozinho acordou com a festinha dos gatos dos vizinhos no seu quintal. Após uma rápida contagem, verificou que havia mais que 12 gatos, menos que 30, e exatamente 90% deles eram pardos. Aí, já mais tranquilo, ele conseguiu dormir de novo. Quantos gatos pardos havia no seu quintal? Então, resolvendo o exercício 1. Sendo P o número de gatos pardos e G o número total de gatos, temos que os gatos pardos fazem parte do grupo de gatos. O problema nos diz que 90% deles eram pardos. Então, 90% significa 90 sobre 100. 90 sobre 100 eu posso simplificar e vai ficar 9 sobre 10. Aí vamos continuar aqui. Ele diz aqui que ele verificou que havia mais que 12 gatos e menos que 30. E exatamente 90% deles eram pardos. Como que eu vou descobrir isso? Então agora eu vou trabalhar com a ideia de frações equivalentes. 9 vezes 2 e 10 vezes 2. 9 vezes 2, 18. 10 vezes 2, 20. Ó, ele disse que tinham mais que 12 e menos que 30. Vamos ver então mais uma multiplicação. 9 vezes 3, 27. E 10 vezes 3, 30. Ó, se nós tínhamos 20 gatos, aqui já passou, foi para 30. Ele disse que nós tínhamos mais que 12 e menos que 30. Então a fração que nos dá a resposta será essa. 18 sobre 20. Ou seja, temos 18 gatos pardos no total de 20. Exercício número 2. Simplifique. Dê o resultado usando o símbolo de percentual. Então vamos resolver as simplificações. 20% mais 30%. Você já poderia fazer direto 20% mais 30%, 50%. Mas a gente pode também fazer trabalhando com as porcentagens na forma de fração. 20 sobre 100 mais 30 sobre 100. Quando eu estiver somando duas frações e os denominadores forem iguais, eu repito o denominador, então eu somo os numeradores. 20 mais 30 igual a 50. Agora eu posso simplificar. 5 dividido por 10 dá 0,5, que é igual a 50%. Vamos agora multiplicar 20% vezes 30%. Então aqui já é meio complicado você fazer 20 vezes 30.
O ideal é você trabalhar com as frações. Como que você multiplica a fração? Os dois numeradores vezes os dois denominadores. Só que antes você poderia simplificar aqui, ó. Então ficaria 2 sobre 10 vezes... Simplifica aqui também, 3 sobre 10. Eu tenho a resposta. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 10, 100. 100 sobre 100. 0,06, que é igual a 6%. 12%. Então você não vai fazer 12 vezes 12. Fazer 12 sobre 100, transforma primeiro em fração e eleva ao quadrado. 12 vezes 12, 144. 100 vezes 100, 12 ao quadrado, 144. 100 ao quadrado, 10.000. Agora eu posso simplificar ou já fazer a divisão direta. Como eu tenho aqui 4 zeros, vai ficar 0,0144, que é igual a 1,44%. Vamos transformar em fração 64 sobre 100. Quanto que é a raiz de 64? 8. Raiz de 100, 10. Que é igual a 0,8. Que é igual a 80%. Raiz de 144 sobre 100. Quanto que é a raiz de 144? 12. Raiz de 100, 10. Dividindo, então, vai dar 1,2. Que é igual a 120%. Exercício número 3. Em um recipiente contendo 2 litros de água, foram adicionados 3 litros de refresco composto de 30% concentrados de fruta e 70% de água. Determine a porcentagem de concentrado na mistura final. Então vamos resolver esse problema número 3. Nós temos então 2 litros de água e depois eu adiciono, ou seja, eu somo. Então, ó, 2 litros de água e eu adiciono, então eu somo, mais 3 litros de refresco de 30% de concentrado. Então, 3 litros de refresco de 30% de concentrados, quer dizer então que sobram 70% de água. Então, o número de águas, então eu vou ter 3, 70% é 0,7. Então, 3 vezes 0,7 mais 2. 3 vezes 0,7 vai dar 2,1. Que vai dar 4,1. Então, esse é o total que eu tenho de litros de água. 4,1. Litros de concentrado. O problema me diz que eu tenho 3 litros de refresco composto de 30% de concentrado. Então, 30% de concentrado é 0,3. 3 litros, 3 vezes 3, 9. 0,9 litros de concentrado. Vou fazer aqui no quadradinho para diferenciar do outro. Litros de mistura. Então eu tenho 4,1 mais 0,9. 4,1 mais 0,9, ao todo eu tenho 5 litros. Porcentual ou percentual de concentrado na mistura final. Então, o concentrado é 0,9. A mistura final vai ter 5 litros. Então nós vamos fazer essa divisão. Eu posso dividir da seguinte forma. Transformo aqui em fração. 0,9 é 9 décimos. Então 9 sobre 10 e 5 inteiros. Como 5 é inteiro, vou transformar em fração. Coloco 1 embaixo. Multiplico extremos. Coloco sobre meios. 9 vezes 1, 9. 10 vezes 5, 50. Então vamos fazer a divisão de 9 dividido por 50. 9 dividido por 50 é inviável. Então 0, ficou 90. 90 por 50 dá 1. 1 vezes 50, 50. Sobram 40. Como eu coloquei a vírgula, tem direito de colocar um 0. 40 dividido por 5 dá 8.
8 vezes 5, 40. 8 vezes 0, 0. Então, 0,18 vezes 100% vai dar 18%. Número 4. Em um grupo de 40 pessoas, 30% delas são do sexo feminino. Letra A. Quantas mulheres devem ser inseridas nesse grupo de modo que a porcentagem delas aumente para 80%? Então vamos resolver o exercício 4. Em um grupo de 40 pessoas, 30% delas são do sexo feminino. Então, total 40 pessoas vezes 30% é 30 sobre 100. Vou transformar o 40 em fração, 40 sobre 1. 4 vezes 3, 12. Vai dar 1.200. 100 vezes 1, 100. 12 dividido por 1, 12 mulheres. Então ele diz que 80% vão ter que ser de mulheres. Se o total é 100%, menos 80%, sobram 20%. Então 20% serão de homens. Quem são esses 20% de homens? Esses 28. 28 está para 20% e eu vou descobrir os 100%. Então, x vezes 20 é igual a 100 vezes 28. X é igual a 2.800 dividido por 20. Corta um zero em cima e embaixo. 280 dividido por 2 vai dar 140. 140 menos os 28 homens vão dar 112. Menos as 12 mulheres. Então, eu terei que aumentar 100 mulheres, que corresponderão aos 80% dessa minha nova conta. B. Quantos homens devem ser tirados desse grupo de modo que a porcentagem de mulheres passe para 80%? Na letra B, nós temos 12 mulheres e 28 homens, que nós resolvemos no exercício A. Depois ele quer que fique 12 mulheres que correspondam a 80% do total. Então 12 está para 80%. Eu não sei o total, 100% está para x. 80 vezes x é igual a 12 vezes 100. X é igual a 1.200 dividido por 80. 120 dividido por 8 dá 15. 15 pessoas. O total de pessoas são 12 mulheres mais 28 homens, que vai me dar 40 pessoas. 40 pessoas menos essas 15, então eu terei que tirar 25 homens, para que eu tenha 12 mulheres correspondendo a 80% desse total. Número 5. O comerciante adquiriu um artigo a um custo de R$100 e vendeu com lucro de 60% do custo. Qual é a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda? Número 5. Tá? Ele quer saber qual é a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda. Então nós temos que primeiro identificar que custo é representado pela letra C, a venda eu posso representar pela letra V e o lucro é representado pela letra L. Então, venda é igual a custo mais lucro. Qual é o valor, então, do meu custo? R$100. E a minha venda, 60% do custo. Se foi 60% do custo, eu vou fazer a continha 60 sobre 100, posso cortar, o lucro vai ser 60. A venda então foi de R$160.
Então ele quer saber o lucro sobre a venda. Portanto, o lucro sobre a venda vai ser 60 dividido por 160. Posso contar os zeros, com 6 sobre 16. Posso simplificar por 2, com 3 sobre 8. Vamos fazer a divisão então. 3 dividido por 8. 3 não divide 8, 0, coloca um 0 lá. 30 por 8. 8 vezes 3, 24. Diminuindo, 6. A vírgula me garante um 0. 60 por 8. 8 vezes 7, 56. Diminuindo, 4. A vírgula me garante um 0. 40 por 8, 5. Então, 0,37 eu vou transformar em taxa. Multiplico por 100 e coloco o símbolo de porcento. 37,5%. Taxa representada pela letra I. Então, taxa de venda é igual a 37,5%. Número 6. Em dezembro de 2008, com a crise mundial, uma empresa foi obrigada a demitir em massa 60% dos seus empregados. Como, alguns meses depois, as posições melhoraram muito, os diretores decidiram reabrir as vagas, para que a empresa voltasse a ter o número de empregados que tinha logo antes da crise. Para isso, na ocasião, o número de empregados deveria ser aumentado em... Bom, primeira coisa, então, para a gente resolver o exercício 6 é tirar os dados que o programa me dá. Ele me diz que o número de empregados antes da demissão é em massa. Bom, eu não sei esse número, eu vou chamar ele de N. Vou colocar uma letra algébrica representando esse número, que eu não sei de quantos são. E número de empregados depois da demissão de 60%. Se eu vou demitir 60% do grupo, então eu vou ficar com 40%. 40% é 0,4 desse número. Para voltar a ter o número de empregados, a empresa deve promover um aumento, deixa eu consertar aqui, um aumento de, olha, se eu fiquei com 40%, eu tenho que provocar um aumento de 60% desses 40%. Então, 0,6N dividido por 0,4N. Posso simplificar aqui. Então ficou 6 sobre 10 dividido por 4 sobre 10. Posso trabalhar com meios extremos. Por que 6 sobre 10? 0,6 é 6 décimos. 6 sobre 10. 0,4 é 4 sobre 10. Aí eu posso trabalhar com meios extremos. 6 vezes 10, 60. 4 vezes 10, 40. Corto os zeros. Ficou 6 sobre 4. Simplifico aqui por 2. Ficou 3 meios. 3 meios vai dar 1,5. Transformo em número percentual. 150%. Eu precisarei de um aumento de 150% para voltar a ter o número inicial de funcionários, que para nós não interessa quantos eram. Chamei de N. Aula 15. Exercícios de porcentagem. Número 1. Em um certo município foram vacinados durante uma campanha 80% das crianças na zona urbana e 60% das crianças da zona rural na faixa etária de 2 a 5 anos de idade. Tendo sido vacinadas 72% da população infantil total dessa faixa etária, determina a relação entre o número de crianças da zona urbana e da zona rural desse município nessa faixa de idade. A gente então tem que entender que, sendo X o número de crianças da zona urbana e Y o número de crianças da zona rural, nós temos o seguinte, ele fala que 80% das crianças são da zona urbana, então 80%, 0,8 é de X. E ele fala também que 60% das crianças que foram vacinadas são da zona rural, então 0,6. E que o total dessas crianças correspondiam a 72% do total de crianças sendo vacinadas. 72%, 0,72% das crianças que moram na zona urbana e das crianças que moram na zona rural. Então 0,8 vezes x, 0,8x, 0,6 vezes y, 0,6y.
Vou trabalhar aqui com produto notável, vai ficar 0,72x mais 0,72y. Vamos agora igualar 0,8x menos 0,72x é igual a 0,72y menos 0,6y. Subtraindo, então, eu tenho aqui 0,8 menos 0,72 vai dar 0,08x, que é igual 0,72 menos 0,6, 0,12y. Determina a relação entre o número de crianças da zona urbana em relação à zona rural. Então, zona urbana, x, sobre a rural, y. Na rural, sobrou 0,12. E o 0,08 ele vai dividir o 0,12. Vamos continuar aqui em cima, então, para ter mais espaço. Então, ó, reexplicando. Ele quer a relação das crianças da zona rural sobre a zona urbana. Então, x sobre a zona urbana. Esse 0,8 que está multiplicando o x passa dividindo. E o 0,2 continua lá. Vamos, então, transformar isso em fração. Vai ficar 12 sobre 100. Que é 12 centésimos e 8 centésimos. Multiplicando meios e extremos, eu vou ter 12 vezes 100 e 8 vezes 100. Posso cortar os 100. Então, 12 sobre 8. Vou simplificar aqui por 4. Vai ficar 3 sobre 2. Como ele pediu a relação, eu posso dizer que x sobre y é igual a 3 sobre 2. Exercício 2. Em uma turma, 3 em cada 4 rapazes praticam algum esporte e 5% das moças praticam esportes... Não praticam. 5% das moças não praticam esporte algum. Sabe-se ainda que, no total, a quantidade de rapazes e moças que praticam algum esporte representa 80% das pessoas dessa turma. Qual é a porcentagem de moças nessa turma? Vamos resolver o exercício 2. Sendo x o número de moças e t o total de rapazes. Olha que interessante nesse problema. Em uma turma, 3 em cada 4 rapazes praticam algum esporte. Então, 3 a cada 4. Isso vai dar 0,75. Que corresponde a 75% de rapazes. Agora vamos ver a questão das moças. O que ele fala? 5% das moças não praticam esporte algum. Bom, as moças são 100%. Se eu tiro 5%, então 95% praticam esporte. Bom, então vamos converter isso numa equação percentual. Então eu tenho 95% de moças. 95% corresponde a 0,95 de x. E eu tenho 75% dos rapazes que faz parte do total. Então, mais 0,75 do total, tirando as moças. Igual. E aí ele me diz que 80% das pessoas dessa turma, então, 80% das pessoas dessa turma, 0,8. Aqui eu tenho então a minha equação. 0,95. Vou trabalhar aqui com o produto notável. Vamos resolver 0,95 menos 0,75, 0,2. E vou passar o 0,75 para o outro lado, porque eu tenho 0,8t. 0,2x é igual a 0,8 menos 0,75, 0,05t. O problema me diz a relação do número de moças em relação ao total. Então, mesma lógica, x sobre t é igual a 0,05
sobre 0,2. Eu passo o t para cá, embaixo do x, e o 0,2 embaixo do 0,5. Vou transformar em fração, vai ficar 5 sobre 100. E aqui 2 sobre 10. Trabalho com meios extremos, vou ficar com 50 sobre 200. Corto aqui. 5 sobre 20, que dá para eu simplificar por 5, que vai dar 1/4. Então, a relação de moça sobre o total está para 1/4. Sendo que o problema me pede o percentual, é diferente do outro que me pediu só a relação. Como ele me pediu o percentual, eu vou pegar então e dividir 1 por 4, que dá 0,25, que eu multiplico por 100 e coloco o símbolo de porcento. Então, o percentual de moças sobre o total vai dar 25%. Então, alunos, nós terminamos as aulas 13, 14 e 15 do setor B sobre porcentagem, conceitos e aplicações. Vocês devem ir na plataforma e já resolver as tarefas mínimas e complementares, certo? Quarta-feira que vem nós vamos concluir o setor B, finalizando as 3 últimas aulas. Bons estudos!